O alto poder representa algumas características importantes. Vamos voltar na frase anterior. O alto poder, pelo contrário, é permanente, porque se baseia no conhecimento do eu. Vamos deixar bem claro, o alto poder é ceder à negatividade, é aceitar a sombra do outro e trabalhar a da pessoa, é sair da irritação, frustração, passividade, negatividade, sono de conforto, procrastinação. Eu não consigo meditar, não, eu não consigo cortar o álcool, não, ginástica eu não consigo, eu não estou conseguindo. Lógico que nem a gente falou outro dia ali, o que está saindo da boca da pessoa? Eu não consigo, não estou conseguindo. Não está conseguindo? Enfrenta a situação. Não consegue sair do álcool, não consegue sair da maconha, não consegue sair da cocaína? Mete a cara no esporte. Mete a cara na meditação, mesmo utilizando. Cigarro. A meditação... Vamos falar do cigarro. Tem isso é informação importante para as pessoas, porque tem muita pessoa metida nisso. E muita gente deve estar estudando mecânica quântica metida na situação também. A pessoa... O cigarro, né? Tem uma deve ter isso na internet. O Drauzio Varela, muitos anos atrás, quando tinha o Carandiru ainda, ele fez uma pesquisa lá no Carandiru com a promoção da abstinência para a libertação das drogas nos presos que se predispuseram a passar pela experiência. E aí ele chegou à conclusão, fez relatório e tudo, que o vício mais difícil que tinha de largar era o cigarro de maço. Por causa que a substância química que tem no cigarro causa um vício tão grande no organismo da pessoa, que a fissura é tão grande por aquilo que era o vício mais difícil que tem de largar. A meditação promove com que a pessoa consiga largar até o vício do cigarro, sem ela ter tanto sofrimento. Ela pode continuar fumando, vai meditando, vai fumando, vai meditando. Quanto mais meditar, mais nojo vai pegar do cigarro. Certo? Vai equilibrando o sistema da pessoa, vai equilibrando o sistema hormonal, vai equilibrando a psique. Uma hora o organismo rejeita o cigarro. Voltando ao caso da paciente lá do jogo, né? Ela começou a tomar consciência da situação, ela começou a perceber que aquilo não tinha nada a ver com ela, demorou nem 2 meses para ela meter o machado na situação jogo. Ou seja, o que aconteceu? A libido dela, que era focada numa coisa totalmente destruidora e sabotadora, a libido foi deslocada para a produtividade. Ela gastava o dinheiro dela todinho com isso. Devido ao acompanhamento, né? O alto poder, pelo contrário, é permanente, porque se baseia no conhecimento do eu. Então, conhecer o eu é estabelecer a harmonia emocional interna, é aceitar as situações, mudar o que é possível, ser produtivo, proativo, corajoso, decidido, meter o machado na zona de conforto. Então se eu fizer esporte, se eu fizer o yoga não é obrigatório, é questão de gosto pessoal. A meditação sim, meditação é obrigatória. Certo? O estudo, dedicação, acabar com a zona de conforto, acabar com o comportamento procrastinador, né? Utilizar a internet para futilidade. Um assunto muito polêmico também é a questão da realidade virtual. Quantas horas a pessoa fica ali nas bobagens? A bobagem, ela é abrangente, né? Eu não vou entrar nem aqui na questão disso, porque para aliviar suas frustrações emocionais, cada um tem o seu vício virtual, né? Cada um que estiver metido no seu vício virtual é muito bem capaz de entender a situação. Porque lá no efeito sombra fala, o que é que você esconde? Quais são suas mentiras? Aonde você se estoura e se sabota? O que acontecerá quando você enfrentar isso? Você enfrentar a situação. A pessoa atinge um grau de plenitude, né? Essa pessoa do jogo, quando ela começou a enfrentar a situação, cada vez que ela enfrentava, depois ela sentia um extremo bem-estar. Porque o que acontece quando a gente contém uma situação que é sabotadora pra gente, seja ela bebida, maconha, droga, cigarro, etc. Ou mesmo o trabalho com a sombra, tendo paciência e compreensão com os outros o tempo todo, que é preciso estudar para chegar nesse ponto de desenvolver isso. No começo escorrega bastante, mas depois vai melhorando. Quando a pessoa aprende a conter, logo depois que o corpo, que está viciado na substância que o estresse provoca, porque quando a gente manda raiva pro outro, joga adrenalina, tem um conforto. As células falam, que delícia, tô comendo adrenalina que é do cara agora, cortisol, tô sentindo melhor. Dá uma descarga emocional.
Agora, quando a gente começa a conter isso daí, o corpo sente uma frustração, ele vai sentir uma abstinência química daquelas descargas emocionais negativas. Só que depois de um tempo, só um instantinho, só que depois de um tempo de prática disso, a hora que a pessoa conter, depois ela vai ter uma descarga de endorfina, certo? Cada vez que ela conter uma situação ruim, procrastinadora e superar aquilo, ela vai sentindo bem-estar. Nossa, olha que legal. Porque essa pessoa que passou por isso aí, ela começou a sentir isso aí em alto grau. Ela falou, nossa, como é gostoso cada vez que eu venho essa situação. Ela começou a canalizar a libido, melhorar a produtividade. Porque o que aconteceu? Ela teve acolhimento emocional e informação adequada. Mudou o pensamento, mudou o comportamento, mudou a ação, mudou o emocional. O emocional é a última coisa que muda. Primeiro muda no intelecto. Pode falar, Silvana. Essa questão de até onde compreender a pessoa e ter paciência. Até onde, para que você não mexa com a sua autoestima ou... Respiração. Respire e observa. Cada vez que acontecer, respire e observa. Agora eu vou falar uma coisa aqui, que é puxão de orelha. Não adianta nada respirar e observar se não ler. Sim. Se não ler, porque é o material no intelecto que permite reinterpretar a realidade. A coisa vem, a gente vai tendo controle, porque vai tendo um conforto, porque está entendendo. Fala, a gente começa a ceder, sabe por quê? Porque cada vez que tiver começou a entender o assunto, tem reação emocional negativa, a catarse é pior. Sente mais raiva, sente mais frustração. A pessoa sente medo, sente coisas esquisitas. Aquilo ali é um alerta. Presta atenção. Eu passei por esse processo. Eu sei como é que é. Dói tanto que a gente vai soltando. Esse que é o soltar. Então o que a gente vai aprendendo a observar? É o estabelecimento do superego. Então assim não vai doer. Então eu vou tentar. Tenta, né? Que nem os cabalistas falam. Não acredita no que eu estou falando. Tenta, pratica. Porque se a pessoa só acreditar, olha que legal, e no testar, testa o processo. É ceder. Porque se a gente ceder, quando a gente tem uma reação emocional negativa, o outro também está fazendo, ele está olhando para a gente. Tudo que ele interpreta de ruim, ou tem de problema com relação a gente, mesmo às vezes gostando, sendo familiar, sendo qualquer tipo de nível de relacionamento, tem sempre uma treta ali no meio. Ele também fica guardando as mágoas, as frustrações dele. Ele também passa as raivas dele. Nós estamos promovendo que ele tem adrenalina e cortisol lá na corrente sanguínea dele. Nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para permitir que as sinapses do comportamento negativo e o pensamento negativo no cérebro do outro continuem reagindo. Então, quando a gente quebra esse ciclo, nós estamos quebrando o ciclo em nós e no outro. No outro menos, mas nós estamos colaborando. Gente, partir para esse processo é permitir que o amor do todo flua através de nós. É deixar de querer o controle externo, certo, Silvana? É deixar de desistir de controlar a vida do outro e os problemas. É ter solução criativa para a situação. Se estudar sério o Deepak Chopra, estudar sério o Joel Goldsmith, começa a chegar nessas conclusões. Essas aulas servem para isso. Né? Pegar as aulas, pegou do meio, pega lá do começo. Né? Assiste a aula 1, aula 2, aula 3. Tem palestrante muito bom aí que eu peguei coisa do cara, assisti tudo, 3 vezes, peguei todos os livros, li 3, 4, 5 vezes. E passando por catarses gigantes, e com todo esse esforço. Para depois de estabelecer a meditação, tive que estabelecer produtividade, porque a minha vida virou do avesso para fazer esse trabalho. Né? Eu estava metido em pesquisas, estudos, e eu chamo de experiências cognitivas, né? A minha passagem por religiões, filosofias, estudos e fracassos na vida foram experiências cognitivas de percepção da vida externa e da vida interna. Que quanto mais conhecimento eu adquiria, mais eu avaliava, mais eu fazia uma autoanálise da minha vida, dos meus comportamentos, dos meus problemas, das minhas reações.
Nesse livro do Jung, que eu acabei de citar, a vida do Jung, ele foi médico e paciente de si mesmo, porque não tinha quem tratasse o cara. Não tinha quem tivesse chegado no nível de conhecimento que ele chegou para tratar ele, então ele teve que tratar ele mesmo. Que louco. Né? E aí ele fez o quê? Quem que foi a grande ferramenta dele? Tratar o outro.